a nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 13. Que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade, mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos alvitantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço de traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Capítulo 13, que é a carne, da obra Caminho, Verdade e Vida. Bom, fazendo aqui os nossos comentários com você sobre a leitura, lembrando sempre que os comentários são relacionados ao nosso entendimento, a nossa interpretação. Então não significa que está certo ou que está errado, mas é a nossa interpretação e você tem total liberdade para fazer a sua interpretação. Mas é uma forma de nós contribuirmos com você com aquilo que a gente pode expor um pouco mais sobre o capítulo, baseado no nosso entendimento e em todos os nossos estudos. O que a gente pode comentar sobre este capítulo é que, principalmente ali, eu vou até reler aqui para você, ali quase no finalzinho, que fala assim: é preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Então, o que acontece? Nós precisamos ter disciplina, isso é extremamente importante,
Isso já é sabido por muitas pessoas, né? Nós, de uma forma ou de outra, sempre estamos ouvindo isso. E autodomínio, né? Mas e que disciplina seria essa, né? Como que nós nos disciplinamos? Nós nos disciplinamos com os nossos atos, com as nossas atitudes, né? Com os nossos pensamentos, com a forma como nós agimos, como nós interagimos com o próximo, né? Com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E também em nós mesmos, né? Porque, né, nesta leitura, neste capítulo, a gente pôde observar, quando a gente fala da carne, a gente está falando da nossa matéria, né? Do nosso corpo material. E o que acontece? Ele é um reflexo das nossas atitudes, como a leitura também nos mostrou isso. Por quê? Lá na leitura ainda, voltando, a gente tem então a seguinte expressão, né? O que é a carne? Aí a gente tem a resposta ali. Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Ou seja, nós temos o nosso corpo fluídico, mas nós temos toda a nossa energia que envolve isso, né? Nossos pensamentos, nossa vibração, nossas atitudes. E o nosso corpo, ele se molda também ligado a isso. Então, por exemplo, nós sabemos muitas vezes que as doenças físicas, quando ela chega, por exemplo, no nosso corpo físico, ela já passou pelo nosso corpo espiritual. Então, ali já, digamos que a somatização é o resultado final, é o que acaba acontecendo, reflexo do quê? Do nosso pensamento, da nossa vibração, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. Então, por isso é que nós temos que nos disciplinar, uma vez que nós mudemos a nossa vibração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? A nossa fala, todo o nosso comportamento, que a gente possa de verdade nos vigiar no sentido de tomar cuidado, né, com o que nós falamos, com o que nós pensamos, como nós interagimos. Nós estamos com isso cuidando também do nosso corpo. Por quê? Quando nós passamos, por exemplo, um nervoso, né, quando nós chegamos àquela uma atitude até mesmo de raiva, o nosso corpo ele vai sentir as consequências disso. O reflexo disso vai vir para o nosso corpo. Então, por isso que fica claro e a gente entender que é importante nós cuidarmos, né, nós nos disciplinarmos, e aí como a leitura lhe fala, né, renovador de si mesmo, né, de nós mesmos, em Jesus Cristo, porque Jesus é a nossa maior referência, né, e então por isso que nós temos que orai e vigiai, né, eu acho que caberia muito aqui essa palavra, porque assim nós vamos conseguindo cuidar melhor da nossa carne, do nosso corpo material, que é um instrumento que foi dado por Deus a nós. Bem, essa é a nossa contribuição, é a minha contribuição com você. O meu muito obrigado por estar aqui e eu convido você já para o nosso próximo capítulo, capítulo 14, que se chama Em Ti Mesmo, e também te convido a compartilhar, comentar, deixar o seu comentário sobre essa leitura, sobre este capítulo, e se inscrever no nosso canal no YouTube, lembrando que todas as leituras anteriores estão disponíveis lá, para que você possa ver e rever e também compartilhar. Por que eu peço tanto para você compartilhar, né? Porque quando a gente compartilha, a gente pode estar ajudando um outro irmão, uma outra pessoa que às vezes com uma leitura já consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Às vezes as pessoas estão passando por uma situação que uma leitura, que um exemplo transforma. Então é por isso.
Tá bom? Meu muito obrigado e eu espero você no próximo capítulo. Até lá!